Há um instante silencioso na vida, geralmente depois dos 40, em que tudo parece mais pesado, mais urgente, quase como se o mundo cobrasse respostas que você ainda não teve tempo de formular. É nesse instante que muitos sentem o medo de recomeçar, como se essa fase fosse um corredor estreito onde cada passo ecoa com dúvidas, culpas antigas e a sensação incômoda de que já era para eu ter resolvido isso. Mas a verdade, aquela que quase ninguém diz em voz alta, é que esse medo não nasce da idade, e sim das histórias que você contou para si mesmo durante anos. Aqui você vai entender por que sua mente cria barreiras invisíveis, por que a solidão parece mais densa, por que seus hábitos parecem te trair, por que seus relacionamentos ficam mais complexos e por que suas escolhas se tornam mais calculadas. E, principalmente, vai descobrir a lógica oculta que existe por trás desse receio de começar de novo, para que você finalmente enxergue essa fase não como um fim, mas como o capítulo mais consciente da sua vida. Quando o medo parece ter endereço fixo. Sabe aquela sensação de que depois dos 40, tudo ganhou um peso maior? Jung dizia que a vida tem duas metades e que a segunda exige uma coragem diferente, porque ela não aceita mentira interna. É como se cada escolha que você adia gritasse dentro da sua cabeça, lembrando que o tempo passa, mas os conflitos não se resolvem sozinhos. E quanto mais você tenta ignorar, mais o medo se instala, quase como um velho conhecido que puxa uma cadeira e senta do seu lado. Mas por que essa fase cutuca tanto? Por que a mente começa a questionar cada passo? A resposta não é tão simples quanto parece, e talvez esteja ligada a uma mudança silenciosa que ninguém te contou ainda. Sabe quando você chega nos 40 e parece que o mundo inteiro começa a falar mais alto dentro da sua cabeça? É como se cada pequena dúvida que antes passava despercebida agora ganhasse eco, amplitude, quase uma vida própria. Jung dizia que existem momentos em que a psique pede uma virada, e nessa fase isso aparece como um incômodo que você não sabe de onde vem, mas sente no peito, na rotina, nos pensamentos que chegam sem pedir licença. Não é drama, não é exagero. É aquela sensação estranha de que alguma coisa ficou para trás enquanto você seguia no automático. E agora esse algo bate na porta com uma insistência quase irônica, como se dissesse: "Ei, lembra de mim?" E quanto mais você tenta agir como se nada estivesse acontecendo, mais esse desconforto se espalha pelos detalhes do dia, pelos silêncios longos, pelas escolhas que você adia. É curioso como essa fase mistura medo e lucidez, como se você enxergasse tudo com mais clareza, ao mesmo tempo em que as dúvidas ganham peso. E talvez a verdadeira questão não seja entender por que isso começou agora, mas o que exatamente dentro de você está tentando chamar sua atenção de um jeito tão teimoso, quase como se fosse o prenúncio de algo que ainda não se revelou. A sombra que você carregou sem perceber. Jung falava da sombra, aquela parte nossa que tentamos esconder, mas que aparece justamente quando a vida exige recomeço. Depois dos 40, essa sombra ganha volume, como se viesse cobrar tudo o que você adiou, todos os hábitos que você disse que mudaria mais tarde. Ela bate na porta sem pedir licença, e de repente você sente que não dá mais para viver no automático. Mas é estranho, né? Quanto mais você tenta se afastar dessa parte, mais ela te persegue. Por que isso acontece agora? E o que essa sombra quer te mostrar que você ainda não conseguiu decifrar? Tem uma coisa curiosa que acontece depois dos 40. Aquilo que você tentou empurrar para debaixo do tapete durante anos simplesmente aparece no meio da sala, sentado no sofá, como se tivesse sido convidado. Jung chamava isso de sombra, essa parte escondida que não some só porque você decidiu ignorar. Ela fica ali, paciente, esperando o momento em que sua vida desacelera o suficiente para você finalmente perceber a presença dela. E esse momento costuma chegar justamente agora,
quando você já viveu o bastante para entender que algumas dores não evaporam e que certos padrões não se explicam sozinhos. Às vezes, essa sombra se revela num hábito estranho que você não tinha antes, numa irritação sem motivo, numa vontade súbita de mudar tudo sem saber porquê. Outras vezes, ela aparece numa memória que volta inteira, clara, como um filme antigo que você achou que tinha apagado. E é nessa hora que o coração dá aquele aperto, porque você percebe que não está lutando contra o tempo, está lutando contra tudo o que deixou de encarar. O mais intrigante é que essa sombra não chega para te destruir. Ela chega para te mostrar um pedaço seu que ficou esquecido, quase como uma mensagem antiga que só agora você tem maturidade para ler. E quando você começa a notar esses detalhes, quando você entende que essa presença silenciosa não é inimiga, algo dentro de você muda, mesmo que você não saiba ainda para onde essa mudança vai te levar. Enquanto essa ficha vai caindo dentro de você e cada detalhe começa a fazer ainda mais sentido, deixa eu te pedir algo rapidinho. Se esse vídeo já te fez pensar em alguma parte da sua vida, clica no like e se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que realmente fazem diferença no seu dia a dia. Pronto, seguimos. As escolhas que você não fez continuam te escolhendo. Jung acreditava que aquilo que evitamos acaba moldando nossa vida por trás do pano. Depois dos 40, essa lógica fica mais evidente, quase dolorosa. É como se cada decisão que você deixou para depois tivesse virado uma pedra no caminho, te lembrando que a falta de escolha também é uma escolha. Você observa sua rotina, seus relacionamentos, seus hábitos e percebe que muitos deles não foram realmente escolhidos, apenas aconteceram. Mas será que ainda dá para reorganizar tudo? Será que dá para reconstruir uma vida mais autêntica quando tanta coisa já parece definida? Existe um momento estranho em que você percebe que não tem mais a mesma pressa de antes, mas ao mesmo tempo sente um peso diferente quando pensa no futuro. É quase como se a vida começasse a falar com você num tom mais direto, sem rodeios, lembrando que algumas escolhas já não podem ser adiadas. Jung dizia que a segunda metade da vida exige outro tipo de coragem, não aquela impulsiva dos 20 e 30, mas uma coragem madura que nasce quando você percebe que o tempo não é inimigo, e sim um espelho. E esse espelho, meu amigo, ele reflete coisas que você evitou por muito tempo, os relacionamentos que você manteve só por costume, os hábitos que te seguraram, as promessas que você fez para si mesmo e nunca cumpriu. Tudo isso volta, não como cobrança, mas como uma espécie de balanço interno. E é aí que o medo de recomeçar fica mais forte, porque você não está mais tentando provar algo para os outros. Agora, você sabe que o único julgamento que pesa é o seu próprio. Essa consciência assusta, mas também ilumina. Porque quando você enxerga o que realmente importa, começa a entender que talvez recomeçar não seja sobre começar do zero, mas sobre começar do ponto certo, mesmo que esse ponto ainda esteja se desenhando dentro de você de um jeito que você não controla completamente, mas sente como se fosse uma espécie de chamada silenciosa que ainda não quer se revelar inteira. A solidão não é ausência, é revelação. É curioso como a solidão depois dos 40 muda de significado. Jung dizia que a solidão aparece quando você não consegue traduzir o que sente em palavras que os outros entendam. E aí vem aquela sensação estranha de estar rodeado de gente, mas ainda assim sentir um vazio que ninguém preenche. Mas o mais surpreendente é que essa fase de solidão costuma carregar pistas importantes sobre quem você realmente é, como se fosse um espelho que só funciona no silêncio. Será que esse vazio é um inimigo ou um convite? E por que ele surge justamente agora, no momento em que você mais queria apoio?
Existe um instante curioso que acontece depois dos 40, quando você percebe que algumas portas não se fecharam. Você é que parou de encostar nelas. Às vezes por medo, outras por cansaço e muitas vezes por aquela sensação silenciosa de que não dá mais tempo. Só que, ironicamente, é nessa fase que você passa a enxergar as coisas com uma clareza que nunca teve. Jung falava que na segunda metade da vida, aquilo que antes era apenas sombra começa a ganhar forma e pedir espaço. É quase como se as partes de você, que ficaram adormecidas durante décadas, finalmente acordassem, batendo na porta da sua consciência e dizendo: "Ei, ainda estamos aqui." E isso mexe com tudo, principalmente com seus hábitos, porque você começa a perceber que muita coisa que chamava de rotina, na verdade, era só sobrevivência emocional. Acordar sempre no mesmo horário, repetir os mesmos caminhos, conviver com as mesmas pessoas, tudo isso parecia ordem, mas era só medo disfarçado de estabilidade. E quando essa ficha cai, meu amigo, você sente um misto de alívio e susto. Alívio por perceber que ainda existe espaço para mudança. E susto porque cada mudança exige uma versão sua que você ainda não conhece direito, mas que parece te observar de longe, como se estivesse esperando o momento certo para te puxar pela mão e mostrar o que vem depois, num movimento que você sente se aproximando mesmo sem saber de onde ele vem. O recomeço que você teme talvez seja o único caminho que faz sentido. Jung falava que a verdadeira transformação nunca começa com entusiasmo, mas sim com desconforto. E é assim mesmo. Depois dos 40, qualquer recomeço parece grande demais, arriscado demais, tarde demais. Mas o que ninguém te diz é que essa fase da vida costuma ser a mais lúcida, a mais estratégica, a mais honesta. Você enxerga melhor, sente melhor, escolhe melhor. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe, e ele muda tudo sobre essa ideia de recomeçar tarde demais. Um detalhe que talvez explique por que sua mente te freia tanto, e porque justamente essa resistência pode ser o sinal de que você está no ponto exato onde a mudança realmente começa. Tem também aquele momento quase escondido no fundo da mente, em que você percebe que o verdadeiro medo não é o recomeço, é se reencontrar. Porque depois dos 40, você não teme perder tempo, você teme perder identidade. É como se cada nova decisão tivesse o peso de uma promessa silenciosa que você faz a si mesmo: dessa vez, eu não vou me abandonar. Jung dizia que boa parte da ansiedade adulta nasce quando a vida que você vive e a vida que você deseja começam a se olhar de longe, como dois estranhos que evitam contato visual. E isso acontece muito nessa fase. Você sente uma pressão interna, quase como um sussurro insistente, lembrando que está mais velho, mas paradoxalmente mais consciente. E justamente essa consciência faz tudo tremer. Porque você sabe que não quer repetir ciclos, não quer se enrolar nas mesmas angústias, nem carregar hábitos que já não combinam mais com quem você se tornou. É como abrir uma gaveta que você não mexia há anos e perceber que metade do que está ali não faz mais sentido, mas a outra metade ainda dói. E é nessa mistura de dor e descoberta que nasce aquele impulso estranho, mas poderoso, de querer viver com mais honestidade consigo mesmo, mesmo sem saber direito por onde começar, só percebendo que alguma coisa já se move dentro de você, empurrando, pedindo espaço, te preparando para o que vem depois. É aqui nesse último ponto que todos os fios começam a se encontrar, como se cada medo, cada indecisão e cada tentativa frustrada dos tópicos anteriores estivessem apenas preparando o terreno para essa compreensão final. Depois dos 40, recomeçar não é sobre construir algo novo. É sobre finalmente parar de fugir de si mesmo. Jung lembrava que a segunda metade da vida exige coragem para encarar a própria sombra. E é justamente isso que faz tanta coisa balançar nessa fase. Porque pela primeira vez,
Você percebe que não dá mais para empurrar para frente aquilo que a alma cobra em silêncio. E enquanto você revisita escolhas antigas, reconhece padrões repetidos e toca nas feridas que insistiam em ficar escondidas, surge uma clareza quase brutal. Você não está recomeçando porque fracassou, mas porque amadureceu o suficiente para entender que não dá para continuar vivendo uma vida que não te representa. No fundo, tudo o que você evitou antes se torna inevitável agora. E esse é o verdadeiro renascimento. Porque a cada passo, mesmo tropeçando, você se aproxima da versão mais honesta de si. E talvez a reflexão que fica seja justamente essa. E se o que você chama de medo de recomeçar for, na verdade, o convite mais preciso que a sua vida já te fez para finalmente ser quem você sempre adiou ser. E antes de você ir, se essa reflexão fez sentido para você de alguma forma, deixe um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários, com uma palavra, o que mais mexeu com você nesse vídeo. Isso ajuda demais a levar essa mensagem ainda mais longe.